Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Aqui é José Maia, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre um santo muito querido da nossa ordem, da Ordem do Carmelo, todos os carmelitas, também um santo querido pela igreja, né? Santo Alberto de Jerusalém, que é representado nessa figura. Eu vou até estampar melhor para vocês verem depois, dar uma ampliada. Santo Alberto de Jerusalém, bispo e legislador da ordem, né? Então eu vou falar para vocês, a festa dele é no dia 17 de setembro, tá bom? Mas antes de seguir, não se esqueça de deixar o seu like, né? Compartilhe esse vídeo, né? Vamos espalhar essa informação para todos ficarem sabendo, tá bom? Um abraço, roda a vinheta. Então, pessoal, Santo Alberto de Jerusalém, as informações que eu vou falar para vocês, né, tá com base nesse livro aqui, ó, Santoral Carmelitano, de autoria do meu irmão do Carmelo, Carlos Vargas, né? Carlos Vargas, que é presidente da província, o CDS do Sul, Província Nacional do Carmo. Então, ele traz aqui para nós, Santo Alberto de Jerusalém, né, foi o legislador, ele foi patriarca, foi bispo em Jerusalém, né? Ele viveu entre os anos de 1149 e 1214, né? E uma frase que se destaca, né, que dá para simplificar a sua missão, né, foi tirada da Bíblia, né? A palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios, medita dia e noite para observares tudo que está escrito na lei, e serás feliz em todos os tempos. Por que isso? Porque dos trechos da norma, né, da ordem do Carmo, né, da regra do Carmelo, tem essa, meditar dia e noite na lei do Senhor. É isso? Então, Santo Alberto de Jerusalém, ele nasceu em 14 de setembro de 1214. Desculpa. Em 14 de setembro de 1214, o patriarca latino de Jerusalém, Santo Alberto Avogrado, avançava em procissão onde hoje é a cidade de Acre, em Israel. Ele avançava rodeado de cônegos, né? Então tem a história dele aqui. Vou dar uma simplificada aqui para vocês, senão o texto ele é muito grande, tá bom? Mas o que vocês precisam saber é que Santo Alberto de Jerusalém morreu em 1214, né? Há pouco mais de 800 anos, né? Fez agora. Mas antes disso ele deixou um legado, deixou muitas coisas, né, para nós. Ele escreveu a regra do Carmo, a regra de vida para os irmãos do Monte Carmelo. Isso mesmo. Os irmãos do Monte Carmelo que viviam lá no Monte Carmelo, né, aí eles passaram a ser chamados de irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Tá? Já viviam ali há muito tempo, né, e aí nasceu a Ordem dos Carmelitas, né? De início também, hoje estamos divididos em Ordem dos Carmelitas da Antiga Observância e a Ordem dos Carmelitas Descalços, né, que nasceu a partir da reforma de Santa Teresa e São João da Cruz. Tá bom? Mas voltando aqui ao nosso Santo Alberto de Jerusalém, né, ele morreu, né, em 1214. Deixou para nós esse legado, mas em um trecho, né, um trecho do documento que ele deixa para a ordem é esse aqui. Alberto, chamado a ser patriarca da igreja de Jerusalém, por graça de Deus, aos amados filhos em Cristo. B, e aí algumas traduções dizem que é brocada, outro B, algum não começa com B. E demais eremitas que vivem sob a obediência junto à fonte de Elias. Lembre-se, fonte de Elias no Monte Carmelo. Saúde no Senhor e bênção do Espírito. É muito importante destacar a importância do Carmelo, né, para a igreja, para todos nós, não só para o carmelita, né, porque Santo Alberto de Jerusalém faz questão de falar aos irmãos que vivem
no Monte Carmelo, né, junto à fonte de Elias, né, o profeta Elias que tinha vivido lá nessa época, nesse momento, quer dizer, nessa época não, desculpa, há mais de 1000 anos atrás, né, mais quase, acho 700 mil, mais de 1000 anos atrás, bem antes de Jesus Cristo, né, o profeta Elias do Antigo Testamento. Você vai encontrar relatos sobre o profeta Elias no primeiro e segundo livro de Reis, né? Então procura lá, você vai ver informações sobre o profeta Elias. Então o profeta Elias viveu daquela região do Monte Carmelo, e aí tem uma fonte lá que foi conhecida como a fonte do profeta Elias. Aqui representada aqui, né, esses rios aqui que desaguam no mar, tá bom? Então o profeta Elias que viveu lá, aqui representado nessa estampa, viveu no Monte Carmelo, e o Santo Alberto de Jerusalém destacou essa importância, né? Importância dos carmelitas que viviam naquela fonte, né? Ali, né, eles viviam, e no centro de onde eles moravam tinha uma capela dedicada a Nossa Senhora. Por isso, filhos da bem-aventurada, irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. E aí, né, com isso, o Santo Alberto ele conseguiu harmonizar as diversas aspirações que apareceram na regra do Carmelo, né? Então a festa de Santo Alberto cresceu até o ponto de ser eleita, a fama de Santo Alberto cresceu até o ponto de ser eleito bispo de Bobbio em 1184, porque ele era famoso, né? Alberto ele estudou direito, optou pela vida religiosa, né? Não quis uma carreira eclesiástica cômoda e remunerativa, mas preferiu a austera vida comunitária dos cônegos regulares de Mortara, que se ocupavam com a oração coral unida ao serviço pastoral, né? Tornou-se intérprete autorizado de sua regra de vida, tornando-se mestre de noviços em 1180, ou seja, prior também, né? Então, em 1114 foi eleito bispo de Bobbio, né? Ele permaneceu alguns meses na diocese. No ano seguinte foi destinado à diocese de Vercelli, né? Onde permaneceu uns 20 anos. Esse período foi rico em atividades pastorais e diplomáticas, que fizeram sua fama de homem espiritual. Assim, os cônegos do capítulo do Santo Sepulcro indicaram-no para ser patriarca de Jerusalém. Veja que ele foi caminhando, né? A missão dele foi levado até Jerusalém, né? Foi levado até Jerusalém. O santo padre da época, né, o Papa Inocêncio III, acolheu a proposta e enviou como patriarca de Jerusalém e legado papal para a Terra Santa. Então, figura importantíssima para a Igreja Católica lá na Terra Santa, representando o Santo Padre. Nos primeiros meses de 1206, Santo Alberto permaneceu em São João de Acre, sede provisória do patriarcado, por estar impedida a entrada em Jerusalém, que estava ocupada por muçulmanos. O período que o Santo Alberto viveu, né, os carmelitas nasceram lá no Monte Carmelo. Esse período também Jerusalém tinha sido invadida pelos muçulmanos, né? Então era um período muito truculento, né? Muito tenso, né? Então, o Santo Alberto de Jerusalém escreveu a regra de vida para os irmãos do Monte Carmelo, obra que se tornou referência espiritual na vida carmelitana. Então todos nós carmelitas, né, temos, né, a regra de Santo Alberto como norte, né? Os frades principalmente, né? Os frades da antiga observância, todos nós temos as frades e as freiras, né? As monjas, todos nós temos essa norma de vida, né? Então trata-se de uma breve carta na qual se descreve o propósito da vida do Carmelo. Qual é o propósito? Ser irmão obediente ao prior, reunidos em torno de Jesus Cristo, alimentados pela Eucaristia em contínua e orante meditação da palavra de Deus, né? Da sua palavra, a palavra de Jesus, em silêncio, trabalho, pobreza, discernimento e diálogo fraterno. Entendeu? Então, essa observação aqui, porque os primeiros carmelitas, eles não eram ordenados todos, né? Alguns tinham que, para celebrar a Eucaristia, presidir a Eucaristia, né? Alguns tiveram que se ordenar, depois
né? A regra de Santo Alberto foi se mantendo e, de acordo com a necessidade da igreja, os frades foram se ordenando também, né? Então, Santo Alberto conseguiu harmonizar as diversas aparições que aparecem na regra carmelita, né? A partir do chamado para viver em obséquio de Jesus Cristo, ou seja, a serviço de Jesus Cristo. Nós, carmelitas, somos chamados a viver em obséquio de Jesus Cristo. Os carmelitas se fizeram irmãos, construindo uma comunidade na qual é possível até hoje encontrar o Senhor e servir ao povo de Deus. Na regra escrita por Santo Alberto, expressou-se o desejo de buscar o santo para permanecer na intimidade com ele, que é absoluto. Também a exigência da luta espiritual expressa no convite a revestir-se de armadura divina, né? Uma interessante releitura da mentalidade dos ideais cavalheirescos e do espírito da cruzada. Veja bem, esse período em que Santo Alberto viveu, os primeiros carmelitas se estavam lá no Monte Carmelo, foi também o período das cruzadas, um período histórico, né, das cruzadas, que começou por volta de 1150, vai lá para 1200 e tanto. Então, foi esse período muito tumultuado, então, em que a igreja retornava a Jerusalém para a retomada dos muçulmanos. Então, um período muito tenso, né? Mas eram os cavaleiros das cruzadas, que eram sempre lembrados assim. O carmelita é chamado a se revestir, né, a armadura. É até uma identificação que o próprio São Paulo usa, né, nas suas cartas, né? Então, Santo Alberto faz muito uso na regra do Carmo de várias citações bíblicas. Veja só, a regra de Santo Alberto continuou modelando a vida dos irmãos e foi aprovada. Então, precisou que fosse aprovada. Ele fez a regra, mas precisou que os papas adiante, né, que vieram em seguida, fossem aprovados. Primeiro pelo Papa Inocêncio IV, em 1247, tornando-se uma referência capaz de oferecer alimento e inspiração à família carmelitana durante os séculos. Veja, Santo Alberto de Jerusalém, né, bispo, né, patriarca de Jerusalém, legislador, criou para nós carmelitas, para o Carmelo, essa regra, a norma de vida, então com várias citações bíblicas, para que a gente pudesse viver cada vez mais, né, em obséquio de Jesus Cristo. E como é que a gente vai viver em obséquio de Jesus Cristo? Vivendo a palavra de Deus, não é isso? Então, concluindo, veja que esse livro aqui, ó, é fantástico, né? Parabéns ao meu irmão Carlos Vargas. Se vocês quiserem adquirir, vou deixar um link aqui para vocês entrarem em contato com o WhatsApp dele também, né? Para conversar com ele e pedir o livro dele, né? Então ele conclui aqui, né, essa citação, e a gente pode fazer essa oração também. Faça você a oração comigo também. Feche os olhos agora, vamos rezar, pedir a Santo Alberto, né, nesse dia, amanhã, hoje eu estou gravando, dia 16, amanhã dia 17, dia de Santo Alberto, 17 de setembro, né? Então vamos comemorar, todo o Carmelo precisa comemorar, lembrar desse momento, né, dessa pessoa, essa figura importante, não só para a igreja, principalmente para nós do Carmelo, tá? Senhor, que por intermédio de Santo Alberto nos desse uma forma de vida evangélica para conseguirmos perfeitamente a caridade, concedei-nos por sua intercessão que vivamos consagrados a Jesus Cristo, servindo-o fielmente até a morte. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ok, e aí, gostou do vídeo? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, né? Compartilha, né? Vamos levar para mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, torne-se membro para nos ajudar. Tem aqui embaixo um link do Apoia-se, apoia essa nossa ideia, esse nosso canal também, tá? Um abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.